amigos, com que satisfação estamos retornando com o nosso programa Tubino Entrevista. Você já sabe, né? De 15 em 15 dias, sempre no dia 1º e nos dias 15, nós estamos trazendo novidades para vocês através das nossas entrevistas, assuntos muito importantes, pertinentes para esse momento, né, que estamos vivendo, e que temos que buscar lá no fundo realmente coisas que tranquilizam, que nos deixem mais felizes, mais alegres. São informações muito úteis e no programa de hoje mais ainda. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui, GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, empresa com 108 anos de existência, sempre cumprindo aquilo que promete a todos os seus associados. E, por falar em associado, associe-se também ao nosso programa, inscreva-se aí, aperte lá no botão, né, e o sininho também ali para lhe avisar quando tiver, e sempre vai ter, entrevistas novas e importantes aqui para vocês, tá bem? Mande também suas críticas, né, sugestões, nós aceitamos com muito carinho aqui. Diga, olha, quem sabe busca tal tema, eu gostaria de ter uma entrevista sobre isso, e nós vamos procurar, vamos tentar atendê-los, tá bem? E associe-se, né? Nós temos muitas visualizações, mas nem todos aqueles que nos assistem entram no programa. Não, entre sim, seja um dos donos do nosso programa Tubino Entrevista. Hoje, você já ouviu falar de gás ozônio? Este é o ponto central da nossa entrevista de hoje. O Júnior já está a postos, daqui a pouco traz o nosso convidado muito especial. Só o tempo da nossa abertura e em seguida nós estaremos aqui com uma entrevista que vai ser maravilhosa. Olá, Tubino. Olá, pessoal que nos acompanha pelo YouTube, no canal Tubino Entrevista. Nosso objetivo é sempre trazer informações atualizadas e relevantes sobre todos os assuntos relacionados a terapias alternativas, espiritualidade. Hoje a nossa conversa é bem especial, uma indicação da nossa amiga Glaci, lá do Espaço Aloha, né? E que é o nosso querido professor Alonso Fuentes. Ele é fisioterapeuta, né, mestre, e ele já foi fisioterapeuta da seleção feminina de handball e do Real Madrid, né? E ele se dedica atualmente na pesquisa das funções terapêuticas do ozônio e trouxe para o Brasil aqui a câmara de ozônio. Nosso assunto hoje, então, é como é que funciona essa terapia, né, Alonso, da câmara de ozônio, e quais são os benefícios para a saúde, né? Uhum. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer estar participando aí do canal de vocês e passar um pouquinho dessa informação, né? A gente que começa a pesquisar um pouco sobre ozônio, conhecer um pouquinho dos benefícios que ele pode trazer para o corpo, a gente se encanta e a gente se questiona um pouco como que isso não está mais difundido, né? Mas claro que o conhecimento hoje com as redes, inclusive com um canal como o seu, as pessoas vão tendo mais acesso à informação e ainda bem que esse acesso à informação está trazendo também coisas positivas, né? Então a internet, ela não é só coisa ruim, tem muita coisa boa também. Muito bem. Com relação ao meu contato com o ozônio inicialmente, para vocês terem uma ideia, até chegar no contexto da cápsula sauna de ozônio, eu comecei a estudar sobre ozônio em 2001, numa pós-graduação que eu fui fazer na Espanha. Foi falado sobre, na verdade era uma matéria dentro da pós-graduação que falava sobre doping esportivo. A pós-graduação era em fisioterapia esportiva. E o professor, naquela ocasião, falou que existiam algumas coisas que poderiam melhorar a performance de um atleta, mas que não eram doping. E ele citou o ozônio. Aquilo me chamou bastante atenção, comecei a pesquisar, eu vi que muitos países na Europa utilizavam, né? Na Alemanha, na Espanha, Turquia, na Rússia, né? É um país que eles trabalham muito em cima de ozonioterapia, e eu comecei a pesquisar a respeito daquilo. Eu vou só fazer até um parênteses sobre a tua apresentação também, que na verdade não fui eu que trouxe a cápsula é um projeto aqui de uma empresa no Rio Grande do Sul muito interessante, mas que eu fui conhecê-la pessoalmente, porque me interessou em cima dos estudos que eu tinha feito, né? Então, complementando então isso, o ozônio, na verdade, ele não é um remédio, ele não é um medicamento, né? Ele é um gás natural, né? Ele existe na natureza, na estratosfera,
a 50 quilômetros de altitude existe ozônio. Ele também, nos dias que existem tempestades com raios, se forma um pouquinho de ozônio também no nosso ar ambiente. E as pesquisas dele já remontam a mais de 150 anos, né? Ele foi criado também inicialmente para tratar feridas de guerra, né? Então, aqueles feridos com grandes ferimentos, com amputações, muitas vezes eram tratados com ozônio. Né? E se viu que ele tinha, primeiramente, uma ação germicida, ou seja, ele matava vírus, bactérias, fungos, né? Que hoje em dia também pode ser usado, inclusive esse benefício também aparece dentro da cápsula de ozônio. Né? Então, se a gente já parar para pensar numa parte inicial, dentro da história do ozônio, ele faz com que a tua pele, a camada epitelial, tenha o benefício de ter a eliminação de micro-organismos que podem ser nocivos. Né? Então, a tua pele já começa a melhorar em cima disso. Mas, enfim, as pesquisas do ozônio começaram a ser mais aprofundadas, começou a se descobrir doenças que poderiam ser tratadas com ozônio, quando você fizesse a aplicação desse recurso. Porém, na década de 30, nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica começou a crescer e um médico que assumiu a presidência da Associação Americana, naquela ocasião médica, a Associação Americana Médica, proibiu todos os tratamentos que não fossem medicamento, porque ele tinha bastante relação com a indústria farmacêutica. Então, o que aconteceu? O ozônio foi proibido, porque era um gás natural. Né? E aí a indústria farmacêutica decolou e começou a ganhar muito dinheiro, porque, por exemplo, para tratar uma ferida, você não tinha mais ozônio, que tinha sido proibido nos Estados Unidos. Então, para tratar uma ferida, você tinha que ir para o antibiótico. Isso né? A exemplo de Oi? Desculpa, mas a exemplo do que ocorreu na indústria da farmacêutica com a questão do câncer, né? Que havia nos Estados Unidos, na época, diversas clínicas que tratavam com eficiência o câncer, né? E que foram proibidas. Perfeito. Foram proibidas porque eles lançaram essa regulamentação através de projeto de lei, que aí, claro, o Conselho de Medicina dos Estados Unidos era muito forte, tinha muito poder político, e daí eles proibiram tudo que não era natural. Tudo que era natural e ozônio entre elas. E alguns países que eram influenciados pelos Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, também foi em cima dessa linha. Né? Agora, países que não tinham fala inglesa, a Rússia, por exemplo, que na época era a União Soviética, que brigava com os Estados Unidos, continuou estudando a respeito, e outros países também, como no caso a Alemanha. Mas, enfim, se descobriu que ele pode tratar inúmeras doenças. Hoje, em Cuba, todo o hospital de Cuba, que a gente pode falar assim, mas Cuba é um país pobre. É um país pobre, mas ele está em 25º no ranking de saúde mundial, e o Brasil está quase no número 200, né? Então, o Brasil está muito atrás, mas em Cuba praticamente se trata tudo com ozônio inicialmente, antes de, por exemplo, uma cirurgia, ou para tentar fazer algum tratamento medicamentoso mais agressivo. Mas, enfim, a gente começa a estudar ozônio, a gente começa a se apaixonar pela técnica, claro que ela tem que ser aplicada de forma correta também, né, e com equipamentos que tragam aquele benefício, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Mas, enfim, começaram a surgir muitas informações e muitos estudos, né. Uma coisa muito interessante que vale a pena a gente comentar é que o ozônio, às vezes a gente encontra na internet dizendo assim, ele não tem comprovação. É uma grande mentira isso, porque ele tem mais de 5.000 artigos científicos publicados já, né? Mas se questionar, mas e a qualidade do artigo? Tinha que ter sido feito com 1.000 pessoas, tal. Inclusive até a própria questão do Covid entrou o ozônio, né, nessa questão. Mas por que entrou o ozônio na questão do Covid? Porque se sabe que o ozônio, ele melhora a tua imunidade. Então, se você tem uma imunidade melhor, você tem menos risco de padecer a forma grave da doença. Não é que a gente vai matar o Covid usando ozônio, né? Então, essa foi a grande controvérsia, que falaram, mas é um absurdo. Não, não é. Você faz com que tua imunidade seja melhor. Se sua imunidade é melhor, você padece da forma menos grave, ótimo. Então, seria menos ruim, menos pessoas entubadas, menos pessoas falecendo também. Mas existe muito interesse também de que o ozônio não se divulgue nesse aspecto, né? Alô, se você for perguntando alguma coisa, me interrompa, qualquer dúvida que você tenha. Nos explica um pouquinho como é que funciona a ciência da coisa aí na parte mais biológica, né? Como é que é o efeito do ozônio no organismo, né? Sim, o ozônio ele pode ser usado de algumas formas. Topicamente, por exemplo, são os benefícios na pele, tá? Sendo germicida, por exemplo, e também ele estimula a cicatrização, por isso era usado em feridas. Então, por exemplo, se você tem
um pós-operatório, ele estimula a cicatrização daquela cirurgia, né? Se você tem uma escara, uma lesão na pele, ele estimula a cicatrização. Por quê? Ele tem um componente dentro da interação dele com o corpo que ele favorece a estimulação dos fatores de crescimento epidérmico, que são os fatores de crescimento da pele que vão fazer a regeneração da pele, né? Uma coisa que vale a pena também a gente abordar é que o ozônio, uma vez que ele interage com o corpo, ele deixa de ser ozônio e ele cria uma substância ou algumas substâncias que são os lipoperóxidos. São esses lipoperóxidos que vão fazer toda essa ação de estimulação corporal com relação aos benefícios, tá? Então isso seria, por exemplo, um efeito tópico. Nós também temos efeitos locais. Por exemplo, se você tem uma tendinite, né, uma inflamação no teu tendão do ombro ou do cotovelo, do joelho, nós podemos fazer uma aplicação local do ozônio, porque ele consegue modular a resposta inflamatória. Então, ele não é um anti-inflamatório, mas ele modula. De que forma? Quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, uma tendinite, nós temos uma substância que chamam citocinas inflamatórias, que estão ativas. E as citocinas anti-inflamatórias estão inibidas. Quando você coloca o ozônio no local, ele faz as citocinas inflamatórias atenuarem essa atividade e ele estimula as tuas próprias citocinas anti-inflamatórias. Então, ele regula aquela inflamação, né? Então, não é que nenhum fármaco que você ingere, que ele vai ser anti-inflamatório e depois vai poder danificar o teu rim ou o teu fígado, né? Então, ele age naquele local especificamente. E nós temos ainda as vias sistêmicas. As vias sistêmicas são a que a gente ozoniza sangue e vai recolocá-lo no paciente. Nós também podemos fazer insuflação retal, que é uma sondinha bem fina que a gente coloca através do reto, para que o intestino absorva o ozônio e chegue na corrente sanguínea. E nós temos, por exemplo, a cápsula sauna de ozônio, que se comprovou que tem efeito sistêmico também, que já eu falo sobre esses efeitos, tá? Então, uma coisa muito interessante é que quando você consegue colocar o ozônio para que ele chegue na corrente sanguínea, por exemplo, o efeito anti-inflamatório que eu comentei, ele vai percorrer seu corpo como um todo. E esse efeito anti-inflamatório, vamos supor que você esteja desenvolvendo uma inflamação que ainda você nem sabe na região da tua próstata, por exemplo, que todo câncer origina de processo inflamatório, né? E você tem aquele processo inflamatório originado que não foi detectado ainda, você trabalhando com ozônio de forma inclusive preventiva, você já consegue modular aquela resposta inflamatória e você inibe a progressão disso. Existe um artigo na revista Science, que é uma revista importantíssima na saúde hoje, na área médica. Em 1980, o Dr. Jacobs, um médico, publicou que o ozônio inibe a proliferação de células tumorais humanas, né? Isso é numa revista importantíssima, e daí a gente fala, poxa, por que isso não é divulgado, né? Enfim, então esse é um dos pontos, isso é quando a via sistêmica, né? Aí eu quero comentar com vocês, né, a questão da cápsula sauna, que é um equipamento que eu sou particularmente fã desse equipamento, né? Não tenho nenhum vínculo, quero deixar claro, nenhum vínculo comercial com a empresa da cápsula sauna de ozônio, mas se você me permite, vou contar um pouco dessa história de como eu a conheci e desses benefícios que ela pode trazer. Qualquer dúvida, me interrompa, né? Porque às vezes a gente começa a falar, parece o Faustão, não para nunca, né? E não deixa ninguém falar. Eu queria mas, enfim. Falando um pouquinho só, Alonso, dessa questão das dúvidas, né? Que o pessoal que estiver assistindo, que tiver questionamentos, pode deixar nos comentários, que eu entro em contato contigo depois e a gente responde os comentários, né? Então o pessoal pode deixar nos comentários. Perfeito. Até também, você tem meu contato, meu WhatsApp também. Eu não tenho, eu sempre digo assim, eu acho, além de fisioterapeuta, eu sou professor universitário, ministro cursos de ozônio também, então eu acho que um dos meus papéis é passar informação. Então, para mim, não é incômodo nenhum uma pessoa que tem, nossa, mas eu tenho uma dúvida de tal coisa com relação ao ozônio e tal, eu tento ajudar, se a pessoa quiser artigos científicos, eu posso passar mais de 200 artigos científicos para as pessoas, né? Então, até o pessoal fala, nossa, Alonso, mas você ajuda, e, cara, eu acho que se a gente puder fazer isso, a gente está fazendo um bem, na verdade, né? E isso retorna para a gente também de alguma forma, né? Mas não pensando nem em que retorne, né? Mas isso acaba acontecendo, né? De forma natural. Mas, enfim, aí eu pesquisando algumas novidades sobre o ozônio para incluir nos meus cursos, para ter um curso mais atualizado, eu sabia que na Itália eles usavam saunas ozonizadas.
né? O ozônio, a gente sabe que a gente não pode inalar ele. A única via contraindicada é inalar. Porém, essas saunas ozonizadas eram feitas com uma concentração muito baixa de ozônio, que não era, digamos, nocivo para o nosso sistema respiratório. E aí tem um médico italiano que eu gosto muito, que ele é chamado, o nome dele é Velho Bocchi, né, ou Botti. Então, o Velho Botti, o que ele é? Era um médico, né? Ele faleceu, né, no ano retrasado, mas ele era muito adepto à ozonioterapia na Itália. E ele fez muita pesquisa, né? Tanto é que muito do meu curso hoje tem referência dele. Ele, nas saunas ozonizadas, o que ele fez? Como as pessoas saíam da sauna se sentindo muito bem, porque fazer uma sauna já é gostosa, né? Você fala assim, é prazeroso, eu me senti bem e tal. E só que essas pessoas que faziam sauna ozonizada, elas relatavam muito mais relaxamento, muito mais disposição para o dia a dia. Então, o que ele fez? Ele pegou pessoas que iam fazer a sauna e fez um exame de sangue nelas. Depois que elas fizeram a sauna, ele repetiu o exame de sangue. E ele verificou que fazendo uma sauna ozonizada, existia a criação daqueles lipoperóxidos na corrente sanguínea. Então, o que ele detectou ali? Uma coisa muito importante, porque quando a gente faz, por exemplo, uma ozonização do sangue, a pequena autohemoterapia, por exemplo, eu vou tirar um pouquinho do teu sangue, então eu tenho que te espetar para fazer isso. Aí eu vou ozonizar esse sangue e depois eu tenho que te espetar de novo para colocar intramuscular. Quando eu vou fazer a insuflação retal, que é uma das vias que mais efeito dá também, eu tenho que colocar uma sondinha estreita, bem fininha, através do reto, para o teu intestino absorver. Agora, quando eu faço a sauna ozonizada, eu tenho um recurso nada invasivo, inclusive prazeroso, que acaba... Exatamente, e não inala, porque a cápsula sauna de ozônio, né, eu vou falar primeiro na sauna ozonizada do italiano, né, era assim, só que era uma concentração pequena de ozônio. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi esse estudo, eu falei, pô, que fantástico, né, as saunas ozonizadas conseguem você fazendo algo bom, para você prazeroso, você consegue benefício também do ozônio, que aí nós vamos ter alguns benefícios. Vamos citá-los. A gente tem, então, diminuição de inflamações, tá? Como a gente citou antes. Outra coisa, quando o ozônio entra na corrente sanguínea, ele ativa teu sistema antioxidante. Então, nós temos efeito anti-envelhecimento, por exemplo. Nós temos a oxidação das células também traz inúmeros problemas com relação a patologias, a doenças que podem aparecer. Então, se você trabalha com antioxidantes, que teu corpo é estimulado nesses antioxidantes, então você tem esse efeito também. Outra coisa muito importante, o ozônio, ele estimula a tua imunidade, que a gente tinha citado um pouquinho antes sobre Covid, né? Ele potencializa o teu sistema imunológico. Então você já tem essa melhora também nesse aspecto. Eu vou dar um exemplo para mim, tá? Eu faço ozônio desde 2014, em mim, regularmente, tá? Desde então não peguei mais gripe nenhuma. Às vezes eu tinha uma faringite e tal, não peguei mais. Covid, eu positivei Covid, porque atendi vários pacientes Covid positivo e pós-Covid, porque muita gente se interessou pelo ozônio, e eu tive 3 dias de uma febre bem baixa, e depois não tive mais nada, nem dor no corpo. Então, além desse benefício todo que a gente já falou do anti-inflamatório, nós também temos a imunidade, né, que daí a gente tem essa melhora, mas outro aspecto fundamental é que ele melhora a circulação sanguínea. Por quê? O ozônio ele faz uma pequena vasodilatação, então teu sangue consegue percorrer melhor aqueles vasos que estão um pouco dilatados, mas principalmente ele faz com que as tuas hemácias, que são as células que captam oxigênio, fiquem mais soltas. Então elas ficando mais soltas, elas conseguem passar em vasos de menor calibre. Então, por exemplo, um diabético que tem problema circulatório no pé, por exemplo, ele vai ter uma melhora da vascularização, né? Uma coisa que até eu brinco, eu falo nos cursos, uma coisa que acontece também com o ozônio, como ele é um vasodilatador, ele também é uma espécie de Viagra natural. Por quê? A ereção vem através da dilatação dos vasos, e como o ozônio, os lipoperóxidos estão circulando o corpo, você vai ter essa estimulação de vasodilatação, então você vai ter também melhora no aspecto de ereção. Outro aspecto bastante interessante com relação ao ozônio é que ele modula a resposta álgica, de dor. Tá? Ele consegue, em cima de todos os efeitos de oxigenação dos tecidos, modular essa resposta de dor. Então, pessoas, por exemplo, que têm fibromialgia, aquela dor generalizada no corpo e tal, se fazem um trabalho sistêmico, por exemplo, a sauna ozonizada, vão se beneficiar também. Então, resumidamente, com relação aos efeitos, nós temos o ozônio, ele na verdade não é um remédio. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em cima da estimulação do teu corpo
para que você consiga normalizar fatores que estavam sendo nocivos a ele. Sim. Tá? Então, a grosso modo, é isso. Me diz uma coisa, pode falar. Eu te lembro, há um tempo atrás era bem comum a ozonização de água. Eram os aparelhos que se comprava que fazia a ozonização da água e bebia aquela água. Aquilo tem o mesmo efeito ou não? Sim, não. Cientificamente, eu gosto muito de ciência em cima, né? Cientificamente, a gente não tem uma comprovação que a água ozonizada tem efeito sistêmico, mas ela tem efeito local. Por exemplo, se você ozoniza a água numa concentração fungicida, você pode deixar teu pé com um fungo, por exemplo, de unha ou uma frieira, um fungo de pele, você pode deixar ele submerso naquela água e aquela água vai matar aquele fungo, tá? Você pode lavar feridas, você pode fazer um enxágue bucal com água ozonizada para você prevenir cáries, placa bacteriana, mas você tem que fazer o quê? Uma ozonização que seja bactericida. E tudo isso está em cima do conhecimento da pessoa que vai ozonizar, para você ozonizar dentro da concentração necessária para você ter o efeito que você quer. Aquelas águas ozonizadas, elas eram utilizadas, por exemplo, para lavar alimentos, né, para tirar a parte de agrotóxicos que pudesse ter, por exemplo, nas folhas ou naquelas verduras e legumes. Mas a ingestão dela, realmente, assim, ela vai causar um benefício na tua cavidade oral, na tua via, por exemplo, de esôfago e até o estômago. Chegando no estômago, não se sabe se ele vai ter algum tipo de efeito para chegar na corrente sanguínea pelo intestino e criar lipoperóxidos. Então ainda não tem comprovação nenhuma, mas localmente, sim, ele é beneficioso. Tá? Uma outra pergunta, Alonso, assim, antes de tu entrar no assunto propriamente da câmara de ozônio, né? Sim. Um relato aqui da Joana, que é a administradora do Espaço Aloha, que nos falou que não sabia que não podia tomar uma Coca-Cola antes de entrar na câmara e disse que no final da sessão estava toda a Coca-Cola no chão. Como é que funciona isso? O que aconteceu aí? O ozônio, uma das coisas que também ele faz, quando você faz uma sauna ozonizada, né? A tendência do ozônio em si, sistemicamente, ele acaba eliminando toxinas do teu corpo. Tá? Ele acaba eliminando toxinas. Então, essas toxinas, em geral, vão ser metabolizadas e, em geral, ele vai eliminar através de urina, quando você faz, por exemplo, retal ou de sangue. A sauna ozonizada, ela dilata teus poros. Né? Então, dilatando teus poros, você vai ter também a eliminação de toxinas através da sudorese. Né? Então, a tua transpiração vai eliminar. Pessoas que têm, por exemplo, muitas toxinas no corpo, acontece, não assim literalmente, né, pô, tomei uma coca e ficou lá preto, mas é comum a pessoa, depois de fazer a sauna ozonizada, o suor sair, digamos, numa coloração não transparente, né, às vezes um pouco amarelado, escuro, um pouco bege, enfim, justamente pela eliminação das toxinas que estão no corpo, que daí é uma das vias que a gente consegue também eliminá-las. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que estar atento quando a gente faz, porque às vezes pode se assustar um pouquinho, né? Às vezes usa até uma toalha. Eu já tive gente que fez a utilização, usou uma toalhinha branca depois, falou, meu Deus, mas será que eu estava sujo desse jeito, né? Mas é a própria eliminação das toxinas que acontece. Tá? Então, a gente vai mostrar as imagens, né, durante a nossa conversa da câmara de ozônio, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que é a parte mecânica da coisa e como é que ela funciona, né? Perfeito. Então, aí dentro disso que eu tinha visto essas saunas ozonizadas, daí eu pesquisando para os meus cursos, de repente eu vi que existia uma cápsula sauna de ozônio que era produzida no Rio Grande do Sul. Eu moro aqui em Balneário Camboriú hoje, eu sou paulista de nascimento, mas moro em Balneário Camboriú. Eu falei, poxa, eu vou conhecer essa cápsula, porque o benefício da sauna é maravilhoso, né? E eu fui até a empresa, conheci, aí eu soube, foi bem no começo, eles estavam desenvolvendo uma empresa de ozonização de equipamentos, né, que tem equipamentos para ozonização, e eles tinham esse projeto do pai de um dos sócios, que era austríaco, falecido já, mas trabalhou na Siemens, na Alemanha, na divisão de ozonioterapia. E quando ele se radicou no Brasil, ele tinha esse projeto em mente de fazer uma sauna cápsula. E o filho, depois que ele faleceu, ele falou, vou tocar para frente esse meu projeto, né, o projeto do meu pai, e ele criou a cápsula. O equipamento é sensacional, é equipamento que parece uma nave espacial da NASA, né? Vocês vão colocar a imagem, é muito legal. E eles associaram, além da sauna, que já tem benefícios terapêuticos, eles colocaram o ozônio, só que numa concentração mais alta, porque você não inala ele, tua cabeça fica fora da cápsula. Então essa foi uma grande sacada, e por isso também é um dos motivos que eu fiquei fascinado.
Falei, poxa, eles tiveram uma ideia de fazer uma sauna ozonizada com uma concentração mais alta, mais segura para você poder fazer. Né? Então você fica dentro. Eles associaram uma outra coisa, que é o infravermelho. Infravermelho é um equipamento de fototerapia usado na fisioterapia, que ele ajuda na melhora de dor, por exemplo, e no relaxamento. Tá? Então, dentro do equipamento, além da sauna e além do ozônio, tem o infravermelho. E eles ainda adicionaram cromoterapia, que daí você tem lá os LEDs, que a cápsula fica azul, fica verde, com cores mais calmantes, relaxantes, e eles colocaram também a aromaterapia. Então, você pode usar alguns óleos essenciais, por exemplo, vou colocar um óleo de cânfora, de eucalipto. Então, realmente é um equipamento muito, muito interessante. Né? Eu, particularmente, até falei para os donos da empresa, eu estou construindo uma casa nova aqui em Balneário Camboriú, vendi a minha, eu falei, no meu banheiro, até no meu projeto do banheiro, tem um espaço para cápsula sauna. Eu falei para eles, olha, eu vou querer uma, né? Vou querer para fazer em casa, para minha família, todo mundo vai fazer. Até se um dia você vier me visitar, pode fazer também, eu deixo, mas claro que eu vou te cobrar um valorzinho ali por usar, né? Mas é um equipamento que eu realmente, até no clube, hoje eu trabalho com um esporte, né? Num clube aqui de Santa Catarina, e eu já solicitei para o presidente do clube se ele consegue adquirir uma ou duas para a gente deixar num espaço para recuperação do atleta pós-atividade. Né? A utilização dela no Espaço Aloha, me parece que eles têm uma cápsula sauna, né? Na verdade, Alonso, acho que eles instalaram faz bem pouquinho tempo, mas eles já estão com o agendamento, né? Até nós vamos deixar no final ali, depois do vídeo, os contatos para o pessoal que se interessar, né? O Espaço Aloha é no Vale do Taquari, aqui em Arroio do Meio, então fica bem perto, a 1 hora de Porto Alegre. O pessoal que se interessar, é só agendar lá com a Glaci. Eu particularmente recomendo, quando fiz o test drive, entre aspas, esse test drive, quando eu fui conhecer a cápsula, realmente você sente os benefícios de melhora de disposição, de recuperação. Eu fui até a empresa conhecer, eu cheguei cansado de viagem, e quando eu fiz o test drive, eu saí da cápsula renovado, né, renovado. E é algo que, se a gente for analisar, você está fazendo algo em prol da tua saúde, né, que hoje em dia o Covid veio para algumas coisas boas, tá? Claro que é uma doença que a gente conhece muita gente que acabou falecendo, é uma doença muito triste, muita gente morreu, mas despertou algo, que é as pessoas começarem a pensar um pouquinho em saúde. Elas pensarem um pouquinho em cuidar da alimentação, em tomar o sol, em se hidratar melhor, né? Porque a gente estava muito acostumado a esperar adoecer para tentar recuperar a doença, né? E para tentar voltar à saúde, né? Recuperar a saúde. E eu acho que esse despertar das pessoas pensarem, eu preciso estar saudável, porque assim, hoje é o Covid, daqui a 10 anos vai ter outro vírus, e vai aparecer uma bactéria. Há pouco tempo tinha um ebola, né? Teve a gripe espanhola há anos atrás, então daqui a pouco vai surgir outro, aí o que a gente vai fazer? Vai tomar 30 vacinas? Eu acho que é um chamado, né, Alonso, para uma reconexão com a natureza, consigo mesmo também, né? Exatamente, eu acho que é algo que, se a gente souber tomar isso para a parte positiva, eu acho que a gente acaba crescendo muito, e aí as vidas que se foram não foram em vão, né? Eu acho que elas mostraram para a gente poder, de alguma forma, falar assim, poxa, de que forma? E o ozônio, eu vejo hoje isso, e falo aqui para minha família e para os alunos que fazem o curso, falo, o ozônio é algo, assim como você precisa se hidratar bem, e você tem que tomar um banho de sol, eu acredito que vai chegar um momento em que os geradores de ozônio vão fazer parte do nosso dia a dia. Você vai ter um gerador de ozônio para manter a tua saúde, assim como você quer se alimentar bem, né? E a cápsula sauna de ozônio veio muito em encontro disso. Locais que adquirem, que investem numa cápsula sauna e oferecem para seus clientes, tem um diferencial grandíssimo, porque o cliente começa a fazer, vamos supor, fechou cada empresa, claro, trabalha de uma forma, mas vamos supor, fechou um pacote de sessões. Quando essa pessoa fecha esse pacote de sessões, termina o pacote, a pessoa quer renovar, só que já fala para o tio, para a mãe, fala para a cunhada, porque daí as pessoas começam e essa propaganda de um para o outro é muito positiva, né? Porque é o próprio relato do indivíduo falando do benefício que está sentindo, né? Eu tenho casos, por exemplo, que eu atendi com ozonioterapia, especificamente, pacientes oncológicos de câncer, com resultados assim de paciente que tinha um prognóstico de 6 meses de vida, né? E que passaram-se 3 anos e a pessoa está viva ainda, né? Dores, eu citei a fibromialgia,
mais dores generalizadas no corpo, que começaram a fazer ozonioterapia e melhoraram. Eu tenho um caso muito marcante, assim, de um paciente amputado que eu peguei, que ia ter que amputar mais para cima a perna, porque tinha infeccionado, e a gente tratou com ozônio e não precisou amputar, e o coto fechou, né? Então, são casos, assim, que são muito interessantes, e a cápsula sauna veio como um aliado muito, muito forte nisso, porque, como eu te falei, é a pessoa ficar sentada, fazendo uma sauna, escutando uma música, assistindo uma televisão e tendo um monte de benefício no corpo juntamente desse tratamento relaxante. Que legal. Professor Alonso, eu agradeço muito a tua disponibilidade. Eu sei que é meio complicado assim, achar um horário para a gente conversar, né? Mas finalmente conseguimos conversar. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, essa tua vontade de ajudar. A gente nota no brilho no olho, né, a vontade de ajudar as pessoas. E com certeza vai haver novas oportunidades. O pessoal vai deixar agora nos comentários e também algumas dúvidas para o futuro a gente fazer uma outra conversa, né? Com certeza. Eu estou à disposição. Te agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim foi um prazer e espero ter contribuído aí com um grãozinho aí na somatória desse conhecimento e que as pessoas entendam um pouquinho mais do ozônio nas vidas da gente. Com certeza. Tubino, era isso. Então, muito obrigado pelo pessoal que assistiu até agora a nossa entrevista. Deixem seus comentários aí e nos ajudem a divulgar nosso canal. Obrigado, professor Alonso. Um abração. Pois é, meus amigos, é isso aí. Viram só que coisa impressionante, né? Que está muito perto da gente e a gente desconhece. Agora você já sabe aonde encontrar a câmara de ozônio e procure, né? Porque em mais espaços existe essa câmara de ozônio que vai beneficiar muito o nosso organismo. Clique, mais uma vez, eu estou lembrando aqui, né, associe-se ao nosso programa, inscreva-se no nosso programa e mande também as suas sugestões, as suas críticas para melhorarmos cada vez mais, tá bem? Encontro marcado para daqui 15 dias. Um abraço.